Pai Santo, nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer pelo culto de hoje, pedindo permissão para trazer a Tua palavra. Santo é o Teu nome. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, antes por nós o entregou, também não nos dará com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Somos de Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será perigo ou espada, perseguição ou nudez? Nada poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória ao teu nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus por mais essa oportunidade de confessar o teu nome, oportunidade de falar do teu amor, da tua palavra, oportunidade, Senhor, de que ainda se uma alma ouvir, já valeu a pena. Sabemos que o Senhor é Deus e estamos, Senhor, debaixo da tua graça. Bendito seja o teu nome. Amém? Amados irmãos, esse cântico, ele está em Romanos 8, do 31, e fala: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, e fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Glória a Deus por essa palavra. Ela está nesse hino que eu cantei. Nós temos um cântico de vitória em nós. Irmãos, não existe um crente que não tenha paz, porque Jesus deu a paz. E ele diz: eu vos dou a minha paz, deixo-vos a minha paz eu vos dou.
A alegria, o Espírito nos dá alegria. Ele conforta o nosso coração. Por mais que aí fora esteja pegando fogo, esteja vírus, esteja o quê, nós temos paz interna. Nós temos preocupação com os nossos entes queridos, preocupação conosco mesmo, preocupação com a igreja. Mas essa preocupação não tira a nossa paz. Ela não tira a nossa alegria. Ela não tira a certeza de salvação. Porque quem coloca paz, alegria, certeza de salvação em nós é o Espírito Santo que habita em nós. E Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu vou te mandar o Consolador. E ele vai ficar para sempre convosco. Irmãos, nós temos um cântico de vitória. Nós temos a certeza, irmãos, de que você vê um servo de Deus, está lá nas últimas, no hospital, e a gente ora e pede a Deus a cura dele, porque foi o que Deus mandou, e de repente ele morre. Irmão, se ele tiver Jesus, ele vai estar no melhor lugar do mundo. Se você puder falar para esse irmão, eu estou orando para você voltar, ele vai falar, não ora não, porque eu estou aqui do lado do meu pai. Existem certezas, irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, que elas não podem ser perdidas. São valores que têm que estar conosco. Romanos 8, 28, que está um pouquinho antes, fala assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Alguma coisa? Alguma notícia boa? Algum emprego novo? Não, irmãos, todas as coisas. Sejam elas boas, sejam elas ruins. A palavra de Deus diz que elas contribuem para o nosso bem. Se elas forem boas, glória a Deus, nós vamos adorar o Senhor, agradecer, usar essa bênção para repartir com aqueles que precisam. Se ela não for boa, nós vamos ficar de ouvido aberto. Pai, ensina. Por que o Senhor está corrigindo? O que o Senhor está querendo ensinar? Não está querendo ensinar nada? É uma prova, pois eu declaro que o Senhor é meu Deus. Eu declaro que o Senhor falou que todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu vou ficar firme. Um crente, ele não pode ser crente firme como gelatina. Balança para lá, balança para lá. Ou ele crê em Deus ou ele não crê. Ou ele vive pela fé ou ele não vive. Não existe meio termo, irmãos. E a palavra diz aqui, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Chamados por seu decreto. Jesus disse, todo aquele que o Pai dá, virá a mim. E o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Todo aquilo que o Pai dá, vem a mim. Não é você que ama a Deus. Não é você que ora tanto que Deus não tem o que fazer e te ajuda. Não. É Deus que te amou. É Deus que te escolheu. É Deus que te predestinou. Então, chamados por seu decreto. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu antes. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Ele me predestinou, te predestinou para ser conforme à imagem de Jesus. Ô, irmãos, o que nós estamos fazendo
com essa salvação maravilhosa que Deus me deu, pondo na gaveta? Eu sou a imagem de Cristo. Eu sou imagem de Jesus. Ele é o primogênito e ele me fez imagem. Nós falamos na lição de quinta-feira sobre anjos maus, anjos caídos, anjos que foram criados por Deus, mas que não quiseram. Mas aquele que Deus chamou e predestinou para ser igual à imagem do seu filho. Vai aqui uma pergunta. Você tem sido a imagem de Jesus? Quando você é insultado, você tem orado e tem perdoado? Você é a imagem de Jesus? Tendo com que ajudar alguém, você tem ajudado? Você é como a imagem de Jesus, que ora a Deus e pede perdão pelos teus inimigos? E faz mais que isso, vai lá acertar com o inimigo? Ou a imagem de Jesus está distorcida em nós? Hoje não são poucos, irmãos, não são poucos os crentes que têm a imagem distorcida. Jesus mandou não roubar, mas ele rouba. Jesus não mandou ele não brigar, mas ele briga. E nós chegamos a um tempo em que a pessoa fala: Deus me livre de ser amigo de um crente. Porque se eu for amigo de um crente, ele vai me enganar, ele vai roubar, ele vai ficar pedindo dinheiro. É essa a imagem que se tem passado de Jesus. Nós vivemos isso na comunidade durante muito tempo, praticamente uns 8 meses procurando um lugar para fazer a igreja. E as pessoas falavam: não, eu não alugo para crente, porque crente é caloteiro. Que isso? Imagem de Jesus? Sabe, irmãos, nós temos que olhar para dentro de nós. Cada um de nós sabe. Se Deus me predestinou, se Deus falou que diremos essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele falou de filho, que é segundo a imagem de Jesus. Ou hoje, eu diria: você é evangélico? Não. O evangélico está aí distorcendo tudo. Não, eu sou cristão. Eu amo Jesus e procuro obedecer a sua palavra. E se não conseguir obedecer, eu peço perdão e continuo. Então, todas essas bênçãos que nós cantamos e lemos, sabe, aqui fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia? Nós vemos crente hoje, irmão, que no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da dinheiro, ele deixa de ir para a igreja. E ele vai para o candomblé, ele vai aceitar reza e bênção de outro, como filho de Deus, como cristão. Se nem angústia, nem tribulação, nem fome. Eu vi um testemunho lindo da irmã Clotilde, a mãe da Amabile, que ela estava precisando de comida. E a Amabile disse: vamos pedir para o vereador que a gente está trabalhando. E ela se negou a pedir. Ela disse: Deus sabe que eu estou precisando. E de repente uma pessoa que ela não via há muito tempo veio visitar e tudo, e conversou com ela tudo e falou: escuta, você está precisando de uma cesta básica? Porque eu tenho uma cesta básica para te dar.
Irmã, Deus faz isso. Deus supre a nossa necessidade. Eu achei esse testemunho muito lindo. Nós falamos durante as reuniões de oração e eu estou falando aqui porque é para a glória do Senhor. Não é para a glória da irmã Clotilde, nem para a glória da irmã que deu a cesta básica, mas entendemos que elas são servas de Deus e glorificaram a Deus por esse ato. Então, irmãos, aqui tem o caminho da vitória. O versículo 31 a 34 foi o que eu li agora. Então, irmãos, nós sabemos que Deus nos predestinou. E se nós formos conforme a imagem do Filho dele, olha, irmãos, isso é sério. Isso é sério. Ninguém que entra para trabalhar numa firma de carro, ele entra, ele preenche todos os requisitos, o currículo dele está todo bom, ele vai, faz exame médico, está saudável, tudo e começa a trabalhar. Aí o chefe dele dá uma ordem, ele fala, não vou fazer isso não. Eu estudei bastante, eu sei bastante, eu não vou fazer isso. Aí depois, olha, nós precisamos fazer, não vou fazer. Irmã, ele vai continuar na firma? Não vai. Ele vai ser mandado embora. Ou nós prezamos por ter a imagem e semelhança de Jesus, ou não. Ninguém é obrigado. Jesus, quando fala aqui, ele não fala amaldiçoado será quem não fizer, ele não fala nada disso. Ele só está dando um conselho. Deus te escolheu. Por que ele me escolheu, irmão? Nem eu sei. Nem eu sei, porque quando eu olho para mim mesma, eu não vejo razão para Deus ter me escolhido. Mas já que ele me escolheu, já que ele me deu para Jesus, já que Jesus derramou o sangue dele sobre mim, me salvou e escreveu meu nome no livro da vida, já que eu vou viver aqui nessa vida, vivendo segundo a imagem e semelhança dele, eu vou ter que ter outra atitude. Eu vou aceitar ou não. Amém? Para finalizar, em Romanos 10 fala assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Condição para salvação? Condição. Se Jesus é teu Salvador, se você recebeu ele, você vai confessar ele, porque ele é teu Senhor. O que é confessar, irmãos? É chegar no vizinho e ficar falando dia e noite, vamos na igreja comigo, vamos na igreja comigo, vamos na igreja comigo, o pastor de lá é uma bênção. Isso é testemunho? Não é. O testemunho é você falar aquilo que Deus faz por você. Sabe, você pode falar, irmão, eu vou orar para você. Sabe por quê? Porque eu estava doente e um irmão orou por mim, ou eu fui numa igreja e oraram por mim e Deus me curou. Ué? Sabe, irmão, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Por que eu tenho certeza? Porque o Espírito Santo fala do meu coração. Porque eu aceitei Jesus como Salvador, porque eu confessei os pecados, porque eu creio em Jesus. Irmão, você já aceitou Jesus como Salvador? Sabe, irmãos, não é chegar para o irmão e falar, olha, você não pode ser católico, você não pode ser espírita, você não pode ser crente da igreja tal, você tem que ir para a minha igreja. Isso não é testemunho, não. Isso é imposição.
Mas quando você fala de Jesus, quando você fala a quem eu era e quem Jesus fez e me transformou, irmãos, eu quando vou falar para alguém, eu não falo de igreja, eu não falo de pastor bom, ou pastor ungido, ou pastor... Não, eu falo de Jesus. Porque se o pastor é ungido, ele é ungido porque ele tem o Espírito Santo. Se a igreja é uma benção, está pulando lá no Espírito, é porque o Espírito Santo está abençoando. Então, eu vou ser testemunha da igreja? Eu vou ser testemunha do pastor? Não, eu vou ser testemunha. E o que é testemunhar? Não é mentir. Testemunhar é você falar aquilo que Deus fez por você. Poxa, irmãos, quando eu falo para alguém, geralmente quando eu pego Uber para ir para lá, essa semana eu peguei para ir no Dante Pazanese tudo, e eu vou falando do amor de Deus, não é uma coisa que eu forço. Eu não tenho que falar de Jesus porque eu sou pastora. Eu não tenho que falar de Jesus porque senão Jesus vai me castigar. Não, eu falo porque ele é e acabou. Sabe, irmãos, eu não respeitava casamento. Eu casei falando pro meu marido, a hora que eu não gostar de você, eu arrumo outro. Eu não dava valor para casamento. Casei porque a minha mãe me obrigou. Naquela época, eu já tinha desistido do noivado. Se eu desistisse de outro, minha mãe morria. Casei, mas gostei muito do meu marido, vivi com ele, graças a Deus. Mas na lua de mel, eu conheci Jesus. Voltei da lua de mel, conheci Jesus. A partir dali, irmão, a minha vida foi assim. Eu não gosto do que o meu marido fez. Você tem que ser submissa ao seu marido. Você tem que amar. Você tem que servir. Você tem que cuidar bem dos seus filhos. E aí, chegou uma época, meu marido saiu de casa. E aí eu não quis mais ele também, de volta. Saiu. Mas eu continuei levando meus filhos para conhecer o Senhor. E quando eles precisavam de alguma roupa, eu falava, ora a Deus. A gente estava sem comida dentro de casa, vamos orar. Irmãos, os testemunhos que eu tenho, eu ficaria o dia inteiro contando. Eu orar, sair, não receber nada, chegar e ter uma cesta básica dentro de casa. Aí, depois fui acometida de um infarto. 1 ano depois fui acometida de outro. Irmãos, eu estou aqui falando com vocês. E quando eu falo isso, eu não posso falar, eu fui para um hospital maravilhoso chamado Dante Pazanese e os médicos, porque é mentira. O hospital é bom e tem médicos bons, mas quem atende você são auxiliares. E eles levam o teu caso e o médico só vem falar com você se o caso for bom. Não é. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus cuidou de mim. Colocaram um marca-passo, porque o meu coração parava 6 vezes em 24 horas. Irmãos, a última vez que eu fui, um médico falou assim, olha, cada 5 anos eles trocam não é pilha, se eu falar pilha, meu filho briga, é bateria. Eles trocam a bateria, né? E eu já tô com 7 anos e não trocou bateria. E eu ainda tô com 82% da bateria. E o médico falou, a senhora ainda vai viver uns 5 anos sem ter que trocar bateria. Porque o seu coração, ele não usa muito marca-passo, ele usa muito pouco. Então, irmãos, por que está acontecendo isso? Porque Deus faz. Então, quando eu vou falar para alguém, eu não tenho que falar de coisas. Oh, Jesus ressuscitou.
Lázaro, mas Jesus me ressuscitou. Jesus me ressuscitou porque eu estava morta nos meus pecados, nas minhas transgressões, e ele me deu vida. Então, isso é testemunhar. Isso é testemunhar, é aquilo que o Senhor faz na tua vida. Se você não tem uma palavra para falar para alguém, para falar para o necessitado, em Santos, esses dias que eu fui, uma pessoa pediu um prato de comida e eu dei um dinheiro lá para ele inteirar para comida, mas falei para ele, querido, eu quero que você me ouve só um pouquinho. Aí ele falou, pode falar. Falei, a descendência de Jesus Cristo não mendiga o pão. E quando eu te falo, é porque eu nunca mendiguei o pão. Quando eu não tinha que comer, Deus providenciou para mim. Quando eu não tinha, Deus mandava alguém. E a descendência dele não mendiga o pão. Eu não estou falando porque a Bíblia diz. Porque o Salmo está falando. Eu estou falando porque Deus não deixou eu mendigar o pão. E aí eu falei para ele, se você não quer mendigar um prato de comida até que você tenha o que comer, dobra teu joelho, fala com Jesus. Recebe ele como Senhor. Eu não mandei ele em igreja, nem sei qual igreja tem lá em Santos que eu pudesse mandar ele. Falei, você precisa de Jesus, ou você vai ser eternamente mendigo. Porque se você aceitar Jesus como Salvador, você não mendiga mais o pão. E quando eu falei isso, eu falei com tanta certeza, irmão. Certeza, porque eu nunca mendiguei o pão. Deus sempre, sempre, sempre supriu as necessidades. Nunca deu tudo que eu queria, que eu precisava, que eu desejava, mas deu. Então, esse versículo que eu vou deixar para você meditar é: se com a tua boca você confessar Jesus, olha para dentro de você. Quem eu era antes de aceitar Jesus? No que eu mudei? Eu mudei nisso, ainda preciso mudar, mas eu mudei. E aí você guarda. E aí quando Deus colocar alguma coisa, alguma pessoa na tua frente, sabe, alguma pessoa que fale assim, olha, eu não sei quem está dando cesta básica, eu não sei, você não vai falar. Vai lá no prefeito que ele dá, vai lá na ação social, você vai falar, ora, irmão, aceita Jesus como Salvador, porque se você aceitar, você não mendiga mais o pão. Quando você confessa isso, irmão, é uma coisa certa. Se a pessoa fizer, eu não sei se esse moço vai pedir para Deus ou não, mas a hora que apertar a fome lá, eu tenho fé em Deus que a palavra dele não volta vazia. E que ele vai lembrar o moço. E que o moço vai aceitar Jesus e não vai mais mendigar o pão. Se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você confessa Jesus com a boca e no teu coração você crê. Irmão, crer é uma coisa... Poxa vida, é uma coisa assim, é uma certeza. Eu tenho certeza que Jesus está no céu intercedendo por mim. Eu creio que ele morreu e derramou sangue por mim. E se alguém chegar e falar para mim, olha, Jesus não morreu, os crentes estão ficando loucos, tudo, eu falo que glória a Deus, sou louca. Porque eu creio, uma vez um irmão falou para mim que eu tinha uma fé cega, que eu cria totalmente no que eu lia. Irmãos, eu creio na Bíblia inteira como verdadeira. E quando eu falo para você, eu tô aqui, já falei muito isso, se eu fechar o olho, eu vou para o céu,
não é porque eu acho que eu sou grande coisa. É porque tem um Deus que morreu por mim, que derramou o sangue dele. E na hora que eu fechar o olho, eu vou ver ele do outro lado. Você sabe por quê? Não é por causa das obras que eu fiz, não é por causa do monte de oração que eu fiz, não é porque eu estou falando com você agora, é porque eu creio de todo o coração que ele morreu e que Deus ressuscitou do morto e que ele está me esperando do lado de lá. Já falei uma vez na comunidade, você não tem casa própria, tá querendo, se você não conseguir aqui, não liga não, irmão. Lá no céu você vai ter. Jesus falou, eu vou preparar lugar, ponto. Ponto. Ele falou, ele não mente. Eu posso mentir, ele não. Então, terminando, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Crê no Senhor Jesus, creia de todo o coração. Se você tiver dúvida, lê a Bíblia. Se você tiver dúvida, pede para o Espírito confirmar no teu coração. E confessa que Ele é teu Senhor e Salvador. Não fica com vergonha. Quem se envergonhar dele, ele se envergonhará também do irmão do céu. E quando for falar, não fica falando de coisas, de pessoas, de valores. Sabe? Leva esse lencinho ungido que você vai ser salvo. Não! Jesus salva. Jesus cura. É só você orar. É só você crer. E ou você vai ter paz. Paulo disse, eu tinha um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás, que estava ali para me esbofetear. E eu orei 3 vezes. Sabe quem orou? Paulo. Pai, me cura. Pai, me livra desse espinho da carne. Pai, me livra desse mensageiro de Satanás. Eu sou teu servo, eu prego a tua palavra, eu sofro pelo teu nome. E sabe o que Jesus falou para ele? Paulo, você já tem minha graça e essa basta para você. Você não precisa de mais nada. Aí ele não pediu mais para Deus. Ele teve paz. Sabe, irmãos, como eu tenho diabetes e eu quero ser curada de diabetes. Mas eu tenho a graça de Deus. Se eu não for curada, eu morro com diabetes, mas morro e vou para o céu. Então, é isso. Essa é a palavra que Deus nos deu hoje. Vou repetir. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. 29. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Que o Senhor possa estar te abençoando. Eu gostaria agora que você colocasse a mão no teu coração e falasse com o Senhor. Deus, obrigado por essa oportunidade de explanar a tua palavra. Obrigado a Deus porque falamos do teu amor, porque falamos da tua graça, porque somos convencidos da salvação pelo teu Espírito Santo. Cada
pessoa que ouvir, eu peço que o Espírito Santo grave no coração dessa pessoa todas essas palavras. Que a partir de agora, ela não dê mais ouvidos ao que Satanás fala. Ela não dê mais ouvido ao que as pessoas dizem. Ela não viva mais de derrota em derrota, mas ela viva cantando esse cântico de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós abençoamos a cada vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que Jesus te abençoe.